A lição começa esta semana com uma frase interessante. O mundo exala o mau cheiro do pecado. É verdade, nós somos pecadores e exibimos isso a todo instante. E somos pecadores em diferentes aspectos, mas com uma essência comum, pecado, transgressão. Você já sabe que, de acordo com a declaração de 1 João capítulo 3, verso 4, pecado é transgressão da lei. Pecado é mau comportamento. Se eu transgrido a lei, eu tenho um mau comportamento. Aí você vai diante da declaração de Cristo em Mateus capítulo 5, a partir do verso 27, ele diz que pecados são maus pensamentos. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, com pensamentos impuros, já cometeu pecado. Ou seja, não só a má conduta declarada por João, mas também os maus pensamentos declarados por Jesus se constituem pecado. E você vai abrindo um pouco mais o leque acerca do pecado ao perceber a revelação bíblica, por exemplo, no livro de Tiago, capítulo 4, no verso 17, que ele diz que pecado é omissão. Qualquer um que sabe o bem que deve fazer e não faz, está pecando. Omissão. Já Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 14, no verso 23, ele declara que falta de fé é pecado. Falta de fé, maus pensamentos, má conduta, mau comportamento, falta de fé, intenção, enfim. O acúmulo dessa doença chamada pecado tem se percebido cada vez mais no nosso cotidiano. E finalmente vem a revelação do salmista no capítulo 51, verso 5. Davi diz, eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe. Pecado é natureza. Somos pecadores de diferentes formas. Pela má conduta, pelos maus pensamentos, pela falta de fé, pela omissão e porque a gente já nasce assim com a nossa maldita natureza. Talvez agora seja mais significativa para nós as palavras de Paulo quando diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Talvez seja mais fácil de compreender agora porque a Bíblia declara que não há nenhum justo sequer. Todos nós, de alguma forma, somos pecadores. Se não fazemos uma má ação, temos um mau pensamento, manifestamos uma omissão, em algum momento uma falta de fé, em algum momento, ou a todo momento, melhor dizendo, a nossa natureza caída, pecadores que precisam da graça de Deus. E sabe o que é lindo no início dessa lição? Que o texto de Pedro está em evidência, 1 Pedro capítulo 4, verso 8, que diz... O amor cobre a multidão de pecados. Temos uma multidão de pecados, mas Deus nos ama de maneira poderosa e Ele cobre todos esses pecados, porque onde há amor não há transgressão. Então, só temos uma chance de sermos justificados por Deus, se aceitarmos o seu sacrifício na cruz do Calvário por nós, se aceitarmos o seu amor por nós, para que este amor cubra a nossa multidão de pecado. Porque, afinal de contas, somos pecadores, mas somos alvos da graça de Deus. Que Deus nos abençoe, receba essa graça, receba este poder, receba este amor na sua vida nessa manhã. Obrigado, Deus querido, por mais uma vez acalentar o nosso coração com Tua palavra. E obrigado porque Teu amor cobre a multidão de pecados que cada um de nós possuímos. Isso não é razão para permanecermos na transgressão, mas é motivo para nos agarrarmos a Ti e obtermos a liberdade do pecado em Cristo Jesus. Em nome de Jesus te oramos, amém.